O único lugar nos evangelhos onde vemos Jesus dormindo é durante uma tempestade. E nesta ocasião, Jesus está prestes a conquistar um novo território. Território este que antes era dominado por espíritos malignos. E eu já aprendo uma lição de que cada tempestade que a gente supera, Deus nos dará um novo território. As tempestades da vida não vêm para nos matar, e sim para anunciar a chegada de novas conquistas. Para entendermos melhor sobre isso, leia Marcos capítulo 4, versículo 35 e diante e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp ou conhecer o meu site, os links de acesso estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lá no nosso grupo do WhatsApp, eu deixo todos os dias uma mensagem escrita sobre 10 lições de alguma passagem, algum personagem da Bíblia. E para você que vai acompanhar esse vídeo até o final, além de 10 lições, tem uma lição de bônus lá no final desse vídeo. Desde já, eu peço aos irmãos que desejam me ajudar que compartilhe essa mensagem com 5 pessoas da sua lista de contato em seu celular. E aí você já estará me ajudando bastante. E agora, sem mais delonga, vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: jamais tire conclusões precipitadas sobre alguém. Irmãos, ao verem Jesus dormindo em meio a uma grande tempestade, os discípulos disseram as seguintes palavras no versículo de número 38. Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa, olha só, o Senhor não se importa com isso? Os discípulos, irmãos, tomados pelo medo e o desespero, chegaram a uma conclusão precipitada sobre Jesus. Eles pensaram que Jesus não se importava mais com eles. Eles chegaram a pensar que não eram tão importantes para Jesus como eles pensavam. E aí vem um alerta: devemos tomar muito cuidado para não tirarmos conclusões precipitadas sobre Deus e sobre as pessoas. Não avalie o amor de Deus e a importância que você tem para Ele por causa do momento que você está enfrentando. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Assim como o propósito da tempestade era despertar fé nos discípulos, as tempestades que chicoteiam o nosso barco servem para solidificar a nossa fé. E se Jesus agir imediatamente ou não, jamais permita que o seu coração seja abalado, porque o mais importante é saber que Jesus está em nosso barco. E a presença dele em nosso barco é a prova de que ele nos ama sim. Segunda lição: se não tratar a raiz do problema, o problema volta. Assim que Jesus repreendeu a tempestade, o versículo de número 40 diz o seguinte: por que estáis tão temerosos? Irmãos, nas palavras de Jesus fica claro que os discípulos estavam com medo daquela tempestade. E já que a causa do medo dos discípulos era a tempestade, quando Jesus acalmou a tempestade, Jesus eliminou o problema pela raiz. Se o problema era medo da tempestade, para o medo ir embora, não adianta ir no medo, tem que ir na tempestade. Foi isso que Jesus fez. Eliminou o medo acalmando o mar. Jesus foi na raiz do problema. A raiz, e eu entendo que muitas das vezes, a raiz dessa falta de vontade de ler a Bíblia, orar mais, ir para a igreja congregar, pode ser as falsas amizades, pode ser o excesso de tempo de tela, o excesso de distrações, as brigas constantes nesse casamento pode estar sendo causadas por conexões que vocês deixaram para trás ao longo do tempo, conexões como um eu te amo, conexões como passeios juntos, ou pode ser o excesso de trabalho. Não adianta tratar das águas se você não eliminar a
fonte do problema. Assim como Jesus eliminou o medo dos discípulos, acalmando a tempestade, ele vai no foco e elimina tudo aquilo que está acabando com os seus dias. Clame em nome de Jesus e aceite as mudanças necessárias. E essa tempestade vai ser transformada em calmaria em nome de Jesus. Terceira lição: quem não procura Jesus na bonança vai procurar Jesus na tempestade. Eita Jesus! Enquanto a calmaria predominava durante a viagem, os discípulos não procuraram Jesus para nada. Porém, quando a tempestade começou a chicotear a embarcação, eles imediatamente buscaram a Jesus. Lembrar de Jesus quando a tempestade assola a embarcação da nossa vida não é uma má ideia, não é proibido fazer isso. O que não pode acontecer é se lembrar de Jesus somente quando a situação aperta para o nosso lado. Tem pessoas que são viciadas em agir assim. Elas não se lembram de Jesus na bonança, só se lembram de Jesus durante a tempestade. Só que buscar Jesus na tempestade não passa de uma comunhão superficial e ilegítima com Deus. Quem tem intimidade, comunhão e dependência de Deus não consegue ficar sem Ele, independentemente do momento ser de tempestade ou calmaria. Quem conhece Jesus, quem tem intimidade com Ele, busca Ele em todo tempo. Jesus não é 190 para a gente solicitar a presença dele só em caso de emergência. Uma pergunta que não quer calar: será que Deus vai ter que te manter no meio de tempestades só para você continuar buscando a presença dele? Ou você não precisa de tempestade para buscar a face adorada de Jesus? Quarta lição: Jesus está cansado, mas continua dentro do barco. Se Jesus dormiu, irmãos, é porque Jesus estava cansado. Só que tem um porém: o cansaço de Jesus não foi motivo para ele sair, mas sim ficar dentro do barco. Você cansou? Então descanse em Deus, mas não saia do barco. O cansaço vem com as lutas e os problemas que parecem não ter fim, mas isso não é motivo para você entregar os pontos e abandonar o barco da salvação. Cansaço não é motivo para pecar. Quando Elias cansou, Elias não foi comer à mesa com Jezabel, mas sim preferiu entrar dentro de uma caverna. Quando João Batista cansou, ele não foi comer no prato de Herodes, mas enviou os seus discípulos para buscarem uma palavra. Que coisa linda, Mateus 11, uma palavra da parte de Jesus para edificar a sua vida. Quando Ana cansou com as afrontas de Penina, ela não ficou em casa recebendo mais afronta. Ela foi para o templo orar, buscar a face de Deus. Você está cansado? Descanse em Deus. Entregue nas mãos de Deus aquilo que inquieta a sua vida e fique em paz quanto aos problemas que você não pode resolver, mas continue no barco de Jesus, porque agora, no momento das tempestades, é que fica evidente se a nossa fé é de palha ou é de ouro, se é covarde ou é uma fé valente. Quinta lição: Jesus só leva discípulos para enfrentar tempestade. O texto é claro em afirmar que dentro daquele barco, irmãos, só tem discípulos de Jesus. O versículo de número 38 é claro ao afirmar que foram os discípulos que despertaram Jesus. Então ali só tem discípulo. Nessa viagem, Jesus não está levando ninguém da multidão que costumeiramente o seguia. O mestre só levou quem era discípulo e ponto final. E aí a gente entende que Jesus não leva aventureiros, Jesus não leva curiosos,
Jesus não leva quem não quer compromisso com ele para enfrentar tempestade. Jesus só leva discípulos. É por isso que Deus permite algumas tempestades assolarem a nossa embarcação. Sabe por quê? Porque ele só faz isso com quem é discípulo. Essa é a boa notícia. Se o mar da vida, se as lutas se levantaram, é porque você é discípulo, discípula de Jesus. Jesus nos permite passar por tempestades porque são elas que amadurecem a fé e nos transformam em discípulos, obreiros e obreiras aprovadas do Senhor. O salmista no Salmo 119, 71 diz: o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Neste salmo, ele está dando graças a Deus por permitir que ele passasse por tribulações, porque foi passando pelo vale, passando por tribulações, que ele aprendeu lições que jamais seriam absorvidas na calmaria. Se Jesus permitiu algumas adversidades chegarem em sua vida, isso é sinal de que ele quer fazer de você muito mais que um admirador. Ele quer fazer de você um discípulo, uma discípula do Senhor. Sexta lição: Jesus não mandou você entrar no barco para viver naufrágio, para viver derrotas. Talvez, irmãos, esta frase tenha passado pela cabeça dos discípulos. Jesus nos trouxe aqui para morrermos no meio dessa tempestade. Só que a realidade da vida cristã é outra. Não entramos no barco do Evangelho para naufragar. O barco do Evangelho não naufraga. As tempestades que atacam o barco da nossa vida, enquanto você estiver na dependência de Deus, elas não têm autorização para te afundar. Deus mandou você entrar no barco para viver uma experiência, para viver comunhão com Ele no meio dessa tempestade, e não para você morrer afogado, mas sim sair mais forte ainda quando chegar do outro lado. Tempestades vêm para nos ensinar e não para nos naufragar. Então, permaneça no barco, porque você não está sozinho nesse barco. Permaneça no barco, porque é lá dentro que você vence em nome de Jesus. Sétima lição: as dificuldades anunciam a chegada de novos territórios. Após, irmãos, a tempestade, Jesus e todos os que estavam com ele conquistaram um novo território. Em Marcos 5:1 diz que assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Toda vez, irmãos, entenda isso aqui, que você estiver prestes a conquistar novos territórios, se prepare para as dificuldades que vão bater em sua porta. Novos territórios, novas conquistas, não vêm sem antes nos ensinar as lições que precisamos aprender. São estas tempestades que vêm antes, que nos levam a ter maturidade necessária para não ganharmos num dia e perdermos a bênção no outro dia. Antes de Deus te dar a bênção, primeiro ele te prepara para a bênção. Aquela tempestade não veio para os parar, mas para fortalecê-los, para enfrentar os desafios que o novo território iria exigir dele. Então, Deus sabe nos preparar antes de preparar uma bênção para nós. Então, não tema o cenário atual. Ele não anuncia o teu fim, e sim a chegada de novos territórios. Oitava lição: tempestades repentinas são as piores tempestades da vida. Em Marcos 4,37 diz que logo após Jesus e os discípulos entrarem no barco, se levantou grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que quase naufragavam.
Quando eles decidiram atravessar para o outro lado, irmãos, o mar estava normal. Não havia nem sinal de tempestade. O mar estava tão calmo ao ponto de Jesus conseguir dormir dentro do barco. Estava tudo tranquilo. Só que, de repente, o inesperado aconteceu. Uma grande, e não uma pequena, a Bíblia diz uma grande tempestade começou a agitar o mar, e o mar começou a agitar o barco, e o barco começou a agitar a fé dos discípulos. Além de ser repentina, a tempestade também era grande. Não era um probleminha, era um problemão com P maiúsculo. E os problemas que mais nos assustam e causam pavor são as tempestades repentinas. São aqueles problemas inesperados que batem à nossa porta. O segredo, então, sempre será o mesmo: se revestir da armadura de Deus para a gente estar firmes até quando o inesperado crescer para cima de nós. Nós mesmos não, mas em Deus conseguimos superar todo desafio. Mesmo que você não esteja passando por tempestade repentina, o interessante e importante é buscar a Deus com toda a sua força. Só assim o inesperado não vai conseguir te tirar do foco. Quando o inesperado aparecer, você vai estar pronto para o que der e vier, no nome do Senhor dos Exércitos. Nona lição: aquilo que te apavora não causa medo e não apavora Jesus. A tempestade, irmãos, estava a todo vapor e Jesus estava dormindo. Os discípulos já tinham perdido até o controle e perdido a esperança. Enquanto isso, Jesus dormiu o sono dos justos. O pavor não tomou conta de Jesus. A tempestade chegou, mas Jesus continuou em paz, dormindo dentro do barco. E quem acordou Jesus? Olha isso aqui, não foi a tempestade. Jesus continuou dormindo. Quem acordou Jesus foram os discípulos. Então, está mais do que na hora de você entregar essa causa nas mãos de Jesus e dormir no barco dele. Se isto está te apavorando, tirando o teu sono e a sua paz, entregue nas mãos daquele que não se apavora. É impossível para você, mas não é para Jesus. Pode até estar tirando o teu sono, está te apavorando, mas não apavora Jesus. É por isso que nós precisamos aprender, entregar nas mãos dele e não pegar de volta. Décima lição: as tempestades só vêm para quem decidiu passar para o outro lado. Irmãos, Jesus deixou bem claro no versículo de número 35 que o propósito inicial era esse aqui, ó: atravessar para o outro lado. E enquanto isso não acontecesse, os discípulos não deveriam parar de remar aquela embarcação seguindo o propósito inicial, que era atravessar para o outro lado. A fúria maligna só se levantou porque eles estavam prestes a ganhar novos territórios ao chegar do outro lado. E em nossa vida também não é diferente. O maligno se levanta contra todo aquele que está rumando para o outro lado. Quem está a caminho do outro lado vai passar por perseguições do inferno. O outro lado que a igreja está indo não se chama Gadara, mas sim, o céu, o paraíso que Deus preparou para aqueles que o amam. Que o propósito de chegar do outro lado não seja apenas um propósito inicial, como muitos fazem. Tem um propósito inicial, mas no período, no percurso, nas lutas, perdem o foco e perdem o propósito. Mas que você mantenha firme esse propósito por toda a sua passagem por essa terra. Ainda que as tempestades se levantem, continue remando para o outro lado. Continue caminhando em direção
ao céu. 11ª lição: é na polpa que está o controle e a estabilidade do barco. Olha que lindo, irmãos, para você que chegou até aqui, entenda isso. A polpa é a parte do navio que controla e estabiliza a embarcação. É a parte que fica atrás. Sem a polpa, o barco fica à deriva. Nas antigas embarcações gregas e romanas, irmãos, era colocado um santuário com a imagem de alguma divindade atrás, na polpa do barco. Hoje é colocado a bandeira de alguns países que aquele navio representa. Além disso, é na polpa que fica localizado o motor, conhecido como motor de polpa. Com todas essas informações, agora eu entendo o porquê de Jesus estar localizado na parte de trás do barco. Primeiro, porque essa parte é considerada uma das partes mais importantes da embarcação e Jesus também deve ocupar o lugar mais importante, o lugar de destaque na nossa vida. E em segundo lugar, eu entendo que assim como a polpa, que é a parte de trás, estabiliza e direciona o navio, Jesus é a estabilidade e a direção que precisamos para navegar os mares revoltos dessa vida. E em terceiro, eu glorifico a Jesus como verdadeiro Deus. Sabe por quê? Assim como nas antigas embarcações gregas e romanas eram colocado um santuário com uma imagem de alguma divindade daquele exército, daquele país, Jesus, conhecedor da cultura pagã de sua época, se posicionou justamente no lugar onde os deuses pagãos ficavam. Tudo isso para nos dizer que ele é o verdadeiro e único Deus digno de ser adorado. Quem controla não é o paganismo. Quem controla o barco, na verdade, Jesus está dizendo, sou eu que controlo o teu barco. Quem controla o barco não é o desespero. Quem controla o barco da sua vida não é o dinheiro. Quem controla o barco da sua vida não é o sucesso. Quem controla o barco da sua vida é Jesus. E se ele está no controle da sua vida, a sua família não vai naufragar. Seu ministério não vai naufragar. Essa igreja não vai fechar. A sua salvação não vai só começar, mas vai ter começo, meio e fim. Você vai até o final, segurando na mão de Jesus e continuando no barco de Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter chegado até o final. Você que chegou até o final, deixe seu comentário aí. Eu cheguei até o final. Chegar até o final, não só nesse vídeo, mas em termos de salvação, não é para todos. Muitos não chegam no final. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com 5 pessoas dos seus contatos e eu te agradeço por mais uma vez estar comigo aqui. Que Deus te abençoe.